Vocês ouviram falar na série O Eternauta, que está bombando na Netflix? Vocês ouviram falar? Vocês aqui no nosso chat, né? Eu falei para o Marcelo que eu queria muito falar sobre essa série hoje. Eu já vi os 6 primeiros, a primeira temporada inteira, que são 6 episódios, né? Ela continua, ainda já vai ter a segunda temporada, Uhum. e ela é baseada num gibi muito famoso da Argentina dos anos 1970, em plena ditadura militar. E o autor da minissérie, porque você vai assistindo a minissérie, você vai percebendo que não é exatamente ficção científica, que tem um fundo político por trás da história, né? E é exatamente isso. Foi escrito na época da ditadura. Primeiro, o Hector Oesterheld, né? Hector Oesterheld, que é o autor, ele fez um gibi em 68 sobre o Che. O gibi foi todo recolhido e aí ele começa a ser perseguido, né? E a história do cara, gente, é a história de muitas vítimas da ditadura argentina, né? Eu tenho certeza que o pessoal do Milei não vai gostar nada dessa série que está número um entre as mais vistas no Brasil essa semana. É a série mais vista pelos brasileiros, tá? E aí, eles não só desapareceram com o Hector, como eles também sumiram com as 4 filhas dele, sendo que 2 estavam grávidas. E aí, o pessoal das avós da Praça de Maio divulgou esse post no Instagram. Coloca aí, Gui, por favor. Olha só, gente, a postagem. Olá, neta ou neto do criador do El Eternauta. Sua mamãe, Marina, estava grávida de 8 meses. Seu papai, Alberto, também foi desaparecido. Se você tem 47 ou 48 anos e duvida sobre a sua identidade, se aproxime das abuelas. E aí tem outro, de outra filha dele, ó, porque eram 4 filhas que ele tinha. As 4 foram mortas pela ditadura. Ele também foi morto e desapareceu. Olá, neta ou neto do criador do Eternauta. Sua mãe, Diana, estava grávida de 6 meses quando a sequestraram. Também desapareceram a Raul, teu papai. Né? Então, é uma vítima da ditadura, né? Um intelectual, um cartunista, vítima da ditadura. Coloca aí a capa do gibi, o Eternauta. Essa é a edição brasileira do gibi, o Eternauta. Olha que legal, Que linda. linda a capa, né? Uhum. Do gibi em português e a capa, o pôster da série O Eternauta com o Ricardo Darín, né? Eu li que eles esperaram que o Ricardo Darín acabasse com todos os seus compromissos. Imagina, o Ricardo Darín é um ator super famoso, né? Então eles esperaram o Ricardo Darín que não tivesse compromissos. Eles filmaram na Buenos Aires durante a pandemia para aproveitaram, Marcelo, que Buenos Olha Aires estava só. vazia para poder filmar aquelas cenas da neve caindo, né? A neve, tudo isso é por computação gráfica, né? Muita coisa Uhum. feita em estúdio, mas as imagens abertas da cidade vazia foram feitas durante a pandemia. Cadê o pôster, Gui? O pôster, olha aí, ó, Ricardo Darín, muito boa a série, né? Tá tendo uma resposta incrível. Que história, que pano de fundo dessa história do Eternal tem, Marcelo? Nossa, quando você me mandou de manhã aquela videoreportagem, eu fiquei chocado. Eu acabei de fazer uma matéria que vai subir agora. Eu fui pesquisar lá mais sobre, né? Agora, esse neto dele nunca foi achado, né, Sinara? Não, os netos nunca Não, foram nunca achados. foram achados, né? É porque eu vi algumas matérias que citavam que as abuelas tentaram achar, procuraram, mas não ficou claro para mim se tinham achado ou não. Eu vi o primeiro episódio, eu gostei muito, eu quero terminar de ver esses dias para pensar. E o que eu fiquei chocado, assim, Sinara, duas coisas seguidas. Ontem, eu descobri que tem uma série que chama Passaporte para a Liberdade, que é sobre a esposa do Guimarães Rosa. Que, Sinara, assim, eu fiquei um pouco chocado porque nós nunca tivemos na escola a história da Araci. A gente nunca teve eu fui encontrar a minha amiga, que foi no doutorado, e está falando dela, não.
Assiste essa Passaporte para a Liberdade, a Araci, a mulher do Guimarães Rosa. É impressionante como essas histórias elas são apagadas, né? Principalmente quando você é mulher, né? Eu também fiquei chocado porque eu nunca tinha visto a história desse cara, desse autor, em qualquer matéria de família desaparecidos sobre a Argentina ou as ditaduras da América Latina. Eu fiquei um pouco chocado assim também, porque é uma história horrorosa. Eles mataram os namorados, Eles né? Os noivos, disseminaram, e disseminaram a família. a família toda. Olha só, ó, o Osterheld passou a clandestinidade, onde ele finalizou o roteiro do Eternauta da segunda parte, já na clandestinidade. 27 de abril de 77, ele foi sequestrado pelas Forças Armadas e já haviam sido sequestradas e assassinadas as 4 filhas dele, Diana, Beatriz, Estela e É, Marina. é 2 por isso delas que na estavam série, né, embaraçadas Sinara, e, ele sai em e busca da também filha. desapareceram 3 dos genros deles. Quer dizer, eles dizimaram toda a família do criador do Eternauta. É um horror. Eu fiquei chocado, gente, que história. A história dele merece uma série. Eu acho que se a Netflix a Argentina for esperta, transforma a história dele numa Uma é uma nova série. tragédia, numa Né? nova série. É. E aí depois aí fazendo uma pesquisa aqui com a história dele, e aí fui pegar trailers da série, ele sai em busca da filha, o personagem principal. Né? Ele quer Sim. salvar a filha, né? É a Exato. busca dele é para salvar a filha. E E aí, então todas é isso, né, Sinara? aquelas Então eles. pessoas Quando, infiltradas, né? Que também é uma isso. metáfora da ditadura, né? Os colaboracionistas que eles chamam. Então quer dizer que ele escreve pós-morte das filhas, né? Porque tem muita relação, né? Depois que sabe da história e vê de novo, tem relação direta com ele e com a Argentina, né? Com a Argentina sobre a ditadura, assim. É, eu fiquei. Me fez ver outra série. Não é? Muda tudo, né? Quando você toma conhecimento da história dele, vira outra coisa. Claro, você fica ali caçando dentro do É, roteiro distópico as senhas, né, para metáfora com a ditadura militar, né? Eu já tinha, sem saber da história, eu já tinha percebido que a série não é exatamente sobre uma neve tóxica caindo. Você percebe que não é, né? Dizem que é o que os autores falam da série, é que é uma série sobre a luta coletiva. Juntos somos fortes, sim. né, Marcelo? É a frase da série, juntos somos mais fortes. Mas eu sempre comento com muitas amigas que eu adoro distopias. Eu falo, gente, a distopia nunca é sobre o aparente. Não é sobre o alienígena, a explosão de uma cidade. Isso são alegorias. Né? Por exemplo, vamos pegar a Duna, que está no cinema, né, sendo feita. A Duna é sobre a barbárie ambiental. Porque o cara que vai escrever Duna, o Frank Herbert, era um militante ambientalista. Então, o que é duna? É quando o planeta seca, não tem mais água. Né? Então, ele joga isso 2.000 anos para frente e vai falar, e assim sucessivamente. Exato. Várias distopias. 1984, que era uma metáfora do stalinismo na época, né? Daquela sociedade hipervigiada, É. 1984. Uhum, uhum. Não, tem várias que se nós pegarmos são sobre tiranias. No geral, as distopias são sobre tiranias, assim. Exato. Eu adoro. E como se livrar delas, né? Assistam, gente, muito boa a série O Eternauta e ainda mais com esse subtexto da tragédia que a ditadura militar argentina causou ao criador da série. Com certeza, o governo Milei vai se fosse aqui no Brasil, iam dizer usar a Lei Rouanet. É. Com certeza o governo Milei não vai gostar nada, porque vai surgir, depois do sucesso da série, na sociedade argentina, um desejo de justiça Sim, por esse tomara. quadrinista, né, Marcelo? Um desejo de justiça, porque não é possível, gente. O cara morreu, mataram a família dele toda, e agora que o mundo está conhecendo essa história, parece até um pouco a história do pai do Marcelo Paiva, né? Do Rubens Sim, Paiva, que ainda ficou desconhecida todos esses anos para as novas gerações, e está acontecendo a mesma coisa com o Eternauta.
Não, exato. E assim, a série tá bombando no mundo todo, né? Porque essa é a vantagem da Netflix, né? Que ela estreia, entra em vários países, né? Pode não ser simultâneo. Então é mais uma história, né, de uma ditadura latino-americana que vai chegar E é muito bem feita, né? maravilhosa. Caramba, velho! As cenas mesmo, a parte técnica, né? É muito bem feita. Parece mesmo que a cidade está sob uma nevasca. Parece que a cidade está sob uma nevasca. É muito bem feito. E Olha, o eu elenco de recomendo. primeira, né? O elenco é maravilhoso também. Todos ali estão ótimos. Muito bem, Ricardo Darín, né? E aí tem um outro cara que é cartunista, que é consultor na série, o Ariel, um dos personagens do filme, ele é cartunista Olha também, né? só. A Argentina tem uma tradição, eu que sou fã de quadrinhos, a Argentina tem uma tradição fortíssima de história em quadrinhos, de cartunistas. Bom, gente, tem Mafalda, né? Do Mas... Quino, que é um É, grande nome da Charges, né? Que depois que ele parou de fazer Mafalda, ele fazia umas charges maravilhosas sobre a vida cotidiana, né? Eu acho que a Argentina é tão forte nessa área gráfica de quadrinhos e charges que inclusive influenciou no Brasil o Rio Grande do Sul, que também tem fortes nomes hum, dos quadrinhos e das charges, né? Luiz Fernando Veríssimo, Adão Iturrus Garay, uma galera que veio do Sul, justamente influenciada aí pelos argentinos. interessante. É. Interessante. Faz sentido, faz total sentido. Né? Proximidade geográfica, Enfim, etc. recomendamos. Provavelmente ainda voltaremos a esse assunto aqui Sim, no nosso programa, tá? porque eu vou maratonar. A gente faz um dia de dica, a gente fala só sobre Eternauta, Sinara. Só depois da segunda temporada, que eu já vi a primeira toda. Não, então, mas eu só vi o primeiro capítulo. A gente pode falar da primeira temporada.